pessoal, eu sou a Poli Lucena do canal Prova e Me Explica e no vídeo de agora você vai entender por que a gente libera o laudo parasitológico de fezes como ancilostomídeo e não como ancilostoma duodenale ou Necator americanus. Antes de continuar, já se inscreveu? Deixou o seu like? Ativou o sininho de notificações para não perder os vídeos novos publicados aqui no Prof. Me Explica? Além disso, esse vídeo, se ele for útil para você, já compartilha ele com alguém que também está precisando estudar os ancilostomídeos. Roda a vinheta! Exatamente em qual grupo que a gente coloca os ancilostomídeos. Então, eu faço um macete aqui para um grupo importante de vermes que são os geoelmintos. Geoelmintos é aquele grupo dos vermes que vão manter estreita relação com seu desenvolvimento no solo. E quando a gente organiza eles aí de forma a fazer um macete, nós conseguimos ter o grupo das antas. Antas, então, é constituído basicamente por ancilostoma duodenale, Necator americanus, Trichuris tricura, Ascaris lumbricoides e o primo dos ancilostomídeos, que é o Strongyloides stercoralis. Falando agora a respeito dos ancilostomídeos propriamente ditos, o que a gente observa? Os ancilostomídeos, de acordo com a espécie, vão poder causar a ancilostomíase, no caso do ancilostoma duodenale, e a necatoriose, no caso do Necator americanus. Esses vermes são vermes dioicos porque eles possuem órgãos reprodutores femininos e masculinos separados, ou seja, a larva fêmea, a larva macho. Além disso, o seu ciclo biológico é do tipo monoxênico, nós não vamos ter a ocorrência de um outro hospedeiro para ele poder desenvolver. E a penetração ativa das larvas é, então, a forma de infecção. A distribuição deles é cosmopolita e eles são vermes cilíndricos, pertencendo, então, ao filo Nemateumintes e à classe Nematoda. E dentre os sinais que a gente vai observar, um deles muito importante é a geofagia. Por quê? A geofagia é vontade de comer, atração pelo solo. Então por isso que ele é um geoelminto? Não, é porque na verdade os seus ovos precisam de condições presentes lá na terra para poder se desenvolver, certo? Comparando as duas espécies, Ancilostomídeo duodenale e Necator americanus, nós observamos que o ancilostoma na porção ventral ou anterior vai possuir aqui 2 a 3 pares de dentes, que ele usa inclusive para se fixar a mucosa intestinal e conseguir fazer a espoliação de sangue. Enquanto o Necator americanus vai parecer aqui, ó, com as lâminas cortantes. Olhando a imagem aqui, acredito que, assim como eu, você imagine que o ancilostoma duodenale seja mais agressivo. Mas é um grande engano, porque, na verdade, é o Necator americanus, esse com a cara de bonzinho aqui, que vai ser o agente mais agressor, que vai mais espoliar o sangue. Necator vem da palavra assassino, e essa lâmina cortante, ela consegue destruir o epitélio do intestino delgado, onde vai ser o sítio da infecção pelos ancilostomas, de uma forma muito mais acentuada do que o que a gente observa para o ancilostoma duodenale. Como consequência dessa espoliação sanguínea, a gente vai observar que a pessoa vai desenvolver a famosa doença do Jeca Tatu ou amarelão, que até um certo tempo o pessoal acreditava, né, que era preguiça, que a pessoa não queria trabalhar. Daí foram ver questões sanitárias e de saúde pública e observaram que, na verdade, é porque as pessoas, né, estavam ali parasitadas por esses vermes. Então, o amarelão, Jeca Tatu, tem como principal sintoma a anemia. Dentre esses sinais, a gente tem ali, ó, a parte branca, né, ou a esclera do olho ficando toda amarelada, o que indica que a pessoa está, assim, com uma anemia. Então, ocorre por causa de quê? Por conta de uma espoliação sanguínea ou hematofagia intensa que esses vermes adultos, as larvas já com maturidade sexual,
desempenham no intestino delgado do parasitado. No ciclo biológico, o que vai acontecer? Então, a gente observa aqui que ele é do tipo monoxênico, eu tenho apenas um único hospedeiro, e ele vai se iniciar aqui, ó, quando os ovos foram liberados lá nas fezes, né? Eles têm uma dupla membrana transparente, fina, que logo faz com que as larvas rabiditoides ou larva L1 e L2 sejam liberadas no solo. Lá no solo, encontrando condições de umidade, calor, temperatura e oxigenação, essa larva vai se desenvolver e passar a um tipo de larva que já é infectante para o hospedeiro, que é a larva filarioide ou larva L3. Se eu entro em contato com L1 e L2, elas não são infectantes, enquanto que a larva L3, sim, ela é infectante. Então, a larva L3, ela tem a capacidade de penetrar ativamente a pele da pessoa ali, por exemplo, quando ela está andando descalço no solo. E aí, uma vez dentro do organismo da pessoa, vamos acompanhar aqui a linha em azul. Ela vai chegar até a circulação sanguínea para poder cair na pequena e na verdade na grande e pequena circulação e atingir os pulmões. Chegando lá no pulmão, a larva L3 vai dar prosseguimento ao seu desenvolvimento, passando para o estágio de L4. Larva L4, então, ascende aqui traqueia até chegar à parte da epiglote, onde ela é regurgitada e deglutida, voltando a partir do esôfago, estômago, até o intestino. Lá no intestino, ela termina de adquirir maturidade sexual e macho e fêmea conseguem copular e produzir novos ovos. Então, a gente observa que no pulmão é o local onde a gente vai ter a realização do ciclo de Loss. E lá no intestino delgado é onde eu tenho, né, o hábitat dos vermes adultos. Esses vermes adultos vão procurar as regiões vascularizadas para poder promover essa retirada de sangue do hospedeiro. E com isso a gente tem diminuição de ferro e proteínas, que são nutrientes empregados por esse verme. Quando o macho e a fêmea, eles promovem a cópula, então nós temos novamente os ovos sendo liberados nas fezes. Qual é a forma evolutiva que a gente vai enxergar nas fezes? Basicamente, então, os ovos. Esse ovo da casca dupla fina, com a membrana bastante transparente e uma massa germinativa localizada aqui no meio. Essa massa germinativa é formada por blastômeros em estágio avançado. Então, assim que ele cai no solo, por exemplo, o desenvolvimento das larvas acontece e aí já eclode ali para dar continuidade ao desenvolvimento até a larva infectante, a larva L3. Lá dentro do laboratório, qual que é o tipo de exame que nós vamos realizar? É o exame parasitológico de fezes, aquele que a gente pode colher, por exemplo, 3 amostras consecutivas em dias alternados, que é uma melhor forma da gente avaliar esses parasitos, e onde elas vão ser processadas por uma metodologia geral, que é o Hoffman-Pons gênero, ou HPJ, e, né, a partir de conversa com o médico aí, uma clínica sendo fechada, correlacionada, pode ser empregada também metodologia específica de flutuação, porque esses ovos são considerados do tipo leve. Então, pode também estar sendo realizado a metodologia de Willis ou o Faust, que consiste em flutuação espontânea ou centrífugo flutuação. Nós vamos liberar o laudo, então, como ancilostomídeos. Por que que eu não falo que tem a presença de ovos de Ancylostoma duodenale ou de Necator americanos? Então, acontece que, embora lá na porção anterior da larva a gente consiga diferenciar dentes de lâminas, para o ovo a história é diferente. Nós não conseguimos morfologicamente distinguir o que é um ovo de Ancylostoma duodenale e o que é um ovo de Necator americanos. Por isso, é indicado sim você liberar o laudo de fezes do seu laboratório
como sendo com a presença de ovos de ancilostomídeos, porque assim você não corre o risco de falar um ancilostoma, sendo que há a possibilidade de ser um Necator americanus. Qual a implicação clínica disso? O Necator americanus é muito mais agressivo do que o ancilostoma. Então, é importante a gente não fazer essa diferenciação a nível de laudo parasitológico. Para a gente aqui, então, avaliar as formas evolutivas de uma forma mais específica. O verme adulto dos ancilostomídeos, eles são cilíndricos, tem uma extremidade anterior curvada ventralmente e há aquela diferença entre a espécie Ancylostoma duodenale e a espécie Necator americanus. O macho, normalmente ele é menorzinho, ele vai ter ali por volta de 10 milímetros, que seria mais ou menos 1 centímetro. Vai possuir a bolsa copuladora para encaixar a fêmea, e isso é exclusivo dos ancilostomídeos, enquanto que a fêmea vai ter entre 12 a 14 milímetros, o diâmetro mais espesso, e abertura genital no terço superior, no terço posterior. Então, aqui mostrando para vocês a larva com a extremidade anterior, toda a sua morfologia aqui dentro. Lá no finalzinho do macho, a gente observa então a presença da bolsa copuladora. Enquanto que na fêmea, nós vamos observar que ela tem a cauda pontiaguda e tem aqui então a abertura genital no terço posterior. Para os ovos, nós temos aí ovos com a casca fina e os blastômeros em diferentes estágios de desenvolvimento. Aqui mostrando para vocês a porção anterior, onde a gente consegue ver aqui, por exemplo, a presença dos dentes do ancilostoma. Já aqui a gente está mostrando a porção posterior, né? Parece uma vassoura que abriu, que na verdade é a bolsa copuladora, que vai exatamente encaixar aqui, ó, no orifício aqui da fêmea. E lá na extremidade posterior, a gente observa a presença da bolsa copuladora e há também aqui, né, na região central da bolsa copuladora, uma estrutura que a gente chama de gubernáculo, que é bem evidente e que ele vai ajudar e auxiliar na inseminação da fêmea. Para a fêmea, então ela vai ter a abertura genital, que é a vulva, lá no terço posterior do corpo, e aqui na extremidade posterior, né, ela vai ser afilada, tem um pequeno processo aqui espiniforme terminal, e o ânus também vai estar bem próximo à cauda que ela tem. Os sintomas que vão desenvolver vão estar relacionados com a etapa do ciclo biológico, sendo que aqui vai levar entre 30 a 40 dias para poder acontecer, desde o contato com as formas infectantes até a liberação de ovos nas fezes do ser humano. Sendo que na pele, normalmente, né, quando é a etapa de transmissão, que a gente tem penetração ativa de larvas, nós podemos ter, por exemplo, uma dermatite pruriginosa, com coceira ali local. Lá no pulmão, decorrente da migração de larvas, que ela precisa fazer isso para poder melhorar a sua maturidade de larvas e chegar lá no intestino delgado para atingir a maturidade sexual, pode acontecer de ter alterações que vão fazer com que haja a síndrome de Loeffler, que é como parecido, né? Pode ir desde uma gripe até desenvolver uma espécie de uma pneumonia. E no intestino delgado, que é onde as formas adultas vão se localizar, nós vamos ter uma ação intensa de esfoliação sanguínea, que pode gerar uma anemia. Essa anemia normalmente vai ser microcítica e hipocrômica, porque a gente tem uma esfoliação intensa do ferro. E que vai gerar um monte de sinais e sintomas parecidos com o que a gente tem para o amarelão ou doença do Jeca Tatu. Palidez, cansaço, extremidades amareladas, a própria esclera amarelada. Em crianças, retarda o desenvolvimento, atrasa o desenvolvimento cognitivo também, e o estatuto ponderal
do infante, né, da criança. Quais parasitos podem ser observados na imagem abaixo? Observe que essas imagens estão identificadas como A, B e C. Meu Deus! Vamos começar aqui do C, voltando para o A para poder responder? Olha, aqui na letra C, nós vamos ter nas próximas aulas aí a aula desse conteúdo. Observe que é um ovo, ou seja, é um verme, que ele possui 3 membranas. A de fora aqui, ó, ela é mamilonada e ele tá bastante sujo aqui de fora. Esse ovo aqui, quem falou que é um ovo de Ascaris lumbricoides acertou. Ascaris lumbricoides é o agente etiológico da ascaridíase. A letra B, nós temos mais de um representante. Aqui, perto do Ascaris lumbricoides, e tem um outro ali quase saindo da imagem. Se observarmos, é um ovo mais límpido, que tem um aspecto de D. E também tem uma massa germinativa importante lá dentro. Aqui também nós temos um outro caso de verme. Então, esse ovo acertou quem falou que é um verme de Enteróbios vermiculares. E aqui na letra A, se a gente observar, é um ovo com a casca fina, transparente e presença da massa germinativa ali dentro. Tá um pouco difícil de ver os blastômeros, mas acontece que na realidade acaba que é um pouco mais difícil mesmo de enxergar essas morfologias. E aí, o que eu vou escrever aqui? O certo é eu falar que é um ovo de Ancylostoma duodenale, um ovo de Necator americanus ou um ovo de Ancylostomídeo. Então, se a gente observar, o correto, conforme a gente já viu, é Ancylostomídeos, porque eu não posso diferenciar as duas espécies. Não é legal eu fazer isso no exame de fezes aqui. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de Ancylostomídeo. E na próxima aula nós vamos falar a respeito do Strongyloides stercoralis. Não fique de fora, vem estudar para ver o que há de semelhante e diferente entre os Ancylostomídeos e o Strongyloides stercoralis. Vejo vocês lá, até mais!